Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleiton Vieira e hoje faremos mais 3 exercícios sobre magnetismo. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. O primeiro exercício de hoje, então, nos diz assim: a figura a seguir mostra uma pequena chapa metálica imantada que flutua sobre a água de um recipiente. Um fio elétrico está colocado sobre esse recipiente. O fio passa então a conduzir uma intensa corrente elétrica contínua, no sentido da esquerda para a direita. A alternativa que melhor representa a posição da chapa metálica imantada após um certo tempo é... E aí ele me dá as opções. Bom, então ficou claro esse exercício? Conseguiu entender o que ele fala? Vamos tentar traduzir aqui um pouquinho. Ele diz que tem um recipiente, né, que seria esse recipiente aqui, então com água. Temos uma pequena chapa metálica imantada, ou seja, ela é basicamente um ímã, que está representado aqui dentro, polo sul para a esquerda, polo norte para a direita, e sobre ele temos um fio que passará a ser percorrido por uma corrente elétrica da esquerda para a direita. Sabemos que quando um fio é percorrido por corrente elétrica contínua, ele produz então um campo magnético que a gente consegue analisar. E para responder essa pergunta, temos só que relembrar quais são as características deste campo magnético. Então, para isso, vamos relembrar aqui. Temos um fio percorrido por corrente elétrica, a corrente está vindo, como indica esse sinal, de cima para baixo. E o campo magnético, observe bem, são linhas circulares ao redor do fio. Aqui são as linhas de força do campo magnético. E o campo magnético, num dado ponto, ele é tangente a essas linhas de força. Nesse ponto aqui, o campo está apontando para cá. Nesse ponto aqui, ele está apontando para lá. Quando então desenhamos as linhas de força de um campo magnético ao redor de um fio, são várias linhas circulares, como representada nessa figura. Mas como saber se o sentido é nesse que está representado aqui e não o contrário? Se eu tenho apenas um fio e sei o sentido da corrente, como vou saber o sentido do campo magnético? Para isso usamos a regra da mão direita. A regra da mão direita consiste em posicionarmos o nosso polegar da mão direita no mesmo sentido da corrente e a mão fecha, os outros dedos fecham ao redor do fio, indicando aí o sentido do campo magnético. Então, nesse momento aqui, se fizermos isso, você aí em casa pode estar fazendo isso, pegando a sua mão apontando para cima o polegar e fechando o dedo ao redor desse fio imaginário aqui, observe que os seus dedos iam passar por trás do fio, aqui por trás, dando a volta por lá e fechando novamente para cá. Então, aqui sabemos o sentido do campo magnético, utilizando a regra da mão direita. Ao analisarmos essa situação, então, como a corrente vai da esquerda para a direita, o nosso polegar direito deve apontar, então, para a direita, a mão vai ficar um pouco tombada, e depois os outros dedos fecham ao redor desse fio horizontal. Observe, então, que o campo ia passar por baixo do fio, vir lá por trás e voltar por aqui. Posicione a sua mão direita com o polegar apontando para a direita e a sua mão vai fechar, então, ao redor desse fio. A segunda característica que a gente tem que entender para conseguir responder esse exercício é que um ímã, quando está suspenso ou, nesse caso, sobre a água, com possibilidade de se mover, ele se alinha com o campo magnético, ele se alinha com as linhas de força. Acabamos de mostrar que a linha de força aqui na parte de baixo do fio estaria apontando para lá. Então, esse ímã vai ficar com o norte apontando para lá e o sul apontando para cá, que é o que está mostrando aqui na letra C, na alternativa C. Por isso, portanto, ela é a opção correta. No momento que você ligar a corrente elétrica, ela vai ficar desse jeito. O segundo exercício diz: um condutor de comprimento L percorrido por uma corrente I está imerso em um campo magnético uniforme B. O condutor fica sujeito a uma força F, conforme indica a figura. Assinale a alternativa falsa. Observe bem, ele quer a alternativa falsa e não a correta. Bom, para que possamos resolver esse exercício, temos que utilizar a regra da mão esquerda, que nós vimos já no vídeo anterior sobre magnetismo. Vou deixar o link aqui em cima, caso você não tenha assistido o vídeo anterior. E aí temos que encontrar então a opção incorreta. Temos 4 corretas e uma incorreta. A regra da mão esquerda ela consiste em você posicionar os 3 dedos da sua mão esquerda, formando 90 graus entre si, como se estivesse segurando uma arma. E o seu dedo polegar ele indica o sentido da força magnética, o seu dedo indicador
vai mostrar o sentido do campo magnético, e o dedo médio, o sentido da velocidade da carga, ou nesse caso, da corrente elétrica. Então, se formos aplicar, é importante que você faça isso nesse momento, a regra da mão esquerda nessa figura, colocaríamos a mão primeiramente posicionada com os dedos formando 90 graus, como se estivéssemos segurando uma arma. O nosso dedo indicador deve apontar, portanto, para a direita. O nosso dedo médio, para facilitar, ele pode apontar para a gente, vai ficar um pouco mais fácil ele apontar para a gente. Vai observar então que o seu polegar aponta para cima, que é exatamente o sentido dessa força aqui. Concluímos já uma coisa muito importante, que essa figura está correta, ela não está representando a força de maneira errada, porque a força está de acordo com a regra da mão esquerda. Então, a força que está na posição correta. Primeiro ponto é esse. Então, a letra B, a gente já sabe que é a opção que a gente tem que marcar, porque ela diz que o sentido de F mostrado na figura está incorreto. Então, procurando a incorreta, é a letra B que nós temos que marcar. Mas vamos analisar por que as outras opções estão corretas. A letra A diz, se B inverter o sentido de F também muda. Então, para analisar essa opção, nós temos que pegar o nosso dedo indicador, observe bem, que representa o campo magnético, e apontá-lo para a esquerda agora, mantendo o dedo médio apontando para a gente. É só mover o braço, né, a mão, mantendo o dedo médio para você. Você vai observar que a sua força agora, o dedo polegar, vai apontar para baixo. Então sim, se você inverter o sentido de B, o F também muda. A mesma coisa aqui para a corrente elétrica. Se você manter o seu dedo indicador agora para a direita e apenas inverter o sentido da corrente, ou seja, apontando o seu dedo médio agora para a figura, para o celular ou para o computador, né, seja lá onde você está assistindo esse vídeo, o seu dedo polegar vai apontar para baixo, indicando que a força vai mudar. Então, se alterar o sentido de I, F também muda. A letra D e a letra E falam que F é proporcional à corrente elétrica e ao campo magnético. Para isso, né, é interessante relembrar a equação aqui que nos fornece o valor da força magnética quando um fio percorrido por corrente elétrica se encontra no local onde existe um campo magnético. Força é igual a campo, que é B, vezes a corrente elétrica I, vezes L. L é o tamanho do fio que está dentro do campo magnético. E vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre o fio e o campo, né? O ângulo aqui entre o fio e o campo magnético. Mas, analisando essa fórmula, a gente pode ver que sim, a força ela é proporcional ao campo magnético e à corrente elétrica, já que se eu mantiver esses valores e botar um valor aqui 2 vezes maior, se o campo, por exemplo, for 2 vezes maior, a força vai dobrar. Se o I for 2 vezes maior, a força também vai dobrar. Então, essa forma de representar uma equação indica que sim, a força é proporcional a I e é proporcional também a B. Portanto, a alternativa que nós temos que marcar, que é a incorreta, que é a falsa, é a letra B. Caso tenha ficado alguma dúvida, comente aí embaixo, deixe sua dúvida, né? Deixe suas sugestões, para que a gente possa esclarecer e tentar sanar, na medida do possível, as suas dificuldades. O terceiro exercício, ele diz, 2 fios dispostos, como indica a figura, determina as 4 regiões do plano. Então temos a região 1, 2, 3 e 4. As correntes elétricas I' e I2' pelos condutores podem produzir campos de intensidade nula, e aí ele pergunta em qual ou quais regiões o campo pode ser nulo. Novamente vamos voltar com a regra da mão direita nesse exercício. Só que agora nós temos 2 fios, então nós vamos ter que representar o campo dos 2 fios ao mesmo tempo. Isso pode embolar um pouquinho a figura. Eu estou sentindo uma treta! Mas é possível sim compreender mesmo assim. Vamos com calma, vamos fazer separadamente, porque aí facilita um pouco o nosso entendimento. Analisando apenas o fio horizontal primeiro. Então, como a corrente está indo para a direita, posicionamos o nosso polegar para a direita e a mão fecha ao redor do fio, indicando o sentido do campo magnético ao redor desse fio. O problema agora é representar isso nessa figura, né? Ao redor desse fio. Como que eu represento esse campo? Eu não vou usar essa mesma simbologia aqui, eu vou usar outra, que é, eu vou representar apenas o campo que está entrando aqui na parte de baixo e saindo na parte de cima. Observe, ele entra na parte de baixo do fio, dá a volta por trás e sai na parte de cima, sai da figura, né? Então toda vez que o campo estiver entrando em algum local, eu vou usar um xizinho para representar. Porque é como se eu estivesse olhando para a parte de trás de uma flecha. Uma flecha indo para longe de mim, eu veria apenas aquelas penas que vão formar um X.
Se a flecha estivesse vindo no meu sentido, eu veria a ponta da flecha e, portanto, um pontinho. Como o campo está entrando na parte de baixo, então eu estou representando esse X. Observe que tem X aqui para tudo quanto é lado. Eu botei só nessa linha, mas toda essa região abaixo do fio tem campo entrando. E toda essa região acima do fio tem campo saindo, que é o que essas bolinhas aí representam. Então vamos agora analisar apenas o fio vertical. A corrente é para baixo. Ao utilizarmos a nossa mão direita, então, botando a mão direita para baixo, o polegar, veremos que o campo está saindo do lado direito e entrando no lado esquerdo do fio. Então, ao utilizarmos essa figura e a simbologia anterior, veremos o campo saindo do lado direito, entrando no lado esquerdo. Para que possamos descobrir onde que o campo pode ser nulo, já que temos campo, então é estranho pensar que o campo é nulo, né? O campo vai ser nulo porque eles podem se cancelar, o campo resultante pode ser nulo. Mas para isso eu preciso enxergar os dois campos ao mesmo tempo, por isso que eu falei que podia embolar um pouco, né? Nós temos aqui em verde o campo do fio vertical, em preto o campo do fio horizontal. Se observarmos a região 3, veremos que os dois fios nessa região produzem campos que estão entrando na figura. Logo eles se somam. A mesma coisa aqui na região 1, que os dois estão saindo, então eles também se somam. Já quando a gente analisa a região 2 e a região 4, vemos que os campos são contrários. O fio vertical produz um campo entrando, o fio horizontal produz um campo saindo, aqui o contrário. Então, se na região 2 e na região 4 os campos são contrários, essas são as regiões onde eles podem se anular. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Esses eram os 3 exercícios de hoje. Se gostou dos exercícios, deixe o seu like, se inscreva no canal e lembre-se de compartilhar com seus colegas que estejam com dúvidas. Comente aqui embaixo também alguma dúvida que tenha ficado ou dê sugestões para próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até a próxima!